Isso, recording in progress. Então, beleza. Hoje é o verso 7. Falta só um. Semana que vem a gente encerra. Vamos, deixa eu compartilhar. Aqui, peraí, só um pouquinho. A Dana, pra gente fazer as preces. Zé, você não pega aquela cadeira lá na Copa para mim? Vamos desativar o som. Daí a gente vai começar então. Bom, na fronteira noroeste do país de ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cids. Om Orjin Yoji Nurjan Sam Pema Gesar Dompola Yaten Chogi Odrunye Pema June Shesudra Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Om Arjin Yuji Nurjan Sang Pema Gesar Dompola Yaten Chogi Odrumye Pema June Shesuda Kordo Kandro Mampe Kor Jechi Jesu Dagdruchi Jingje Lapche Sheksu So Guru Pema Siddhi Om. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Badu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupal Sho Sanje Chodam Sochi Chonama Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanje Drupal Sho. A gente faz então uns minutinhos de silêncio, mas deixa as preces reverberando em você. Conexão com o Guru Rinpoche, os votos de refúgio, a Bodhicitta. Deixa as preces darem sentido para a prática. Mas aí vai soltando os conteúdos da mente, soltando as tensões do corpo, deixando o corpo, a fala e a mente repousar em estado natural. Sem modificar, sem se afastar, só deixando repousar. E você pode usar a respiração como um apoio para permanecer presente.
A gente pode ir devagar abrindo os olhos. Vocês ouviram o sino? Não. Zero. Que louco! Ele O tira o sino. microfone, o Hã? microfone tem aquele redutor de ruídos, né? Eu também Não, já mas eu peguei tirei com isso. isso do Zoom. Ah, só se essa conta aqui. Não tá. Porque o Zoom faz isso, né? O Zoom tira ruído. Esse microfone ele é unidirecional. O que acontecer na frente dele, ele. Né? Mas, meu, bota o sino aqui, pumba! E eu vi aqui no mexer o microfone. Nossa! Não estão ouvindo simplesmente. Mas tá bom, então. Então. Só um minutinho, deixa eu só um instante. Sua gata estava entrando, estava andando aí? Oi? Sua gata estava andando aí? Minha? É, Não tenho não era gata. sua? Não. Nossa, eu acredito que eu vi a sua como se tivesse uma gata aí do seu lado. A única Falei, gata que tem nossa, aqui ela sou tá com eu. uma... Ai, não, e aí minha gata estava andando aqui. Eu falei, nossa, será que ela também tem uma gata? Ô, Olha que louco, não. loucura. Tem um cachorrinho. Engraçado, não. Ah, Eu acho que eu entendi. virei, assim, deu uma impressão que tinha um gato aqui. Purinhas, então a gente vai ver o verso 7, né? Deixa eu abrir aqui a apresentação. Apresentação tão engraçado, né? Pessoa que vive de PowerPoint. Mas eu me organizo com os PowerPoint. Então vamos olhar os primeiros, né? Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Então, é isso, né? Trazer todo mundo pro caminho, né? Todo mundo pro caminho. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas. E com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. A gente comentou, né, que esse é um método assim para nos ajudar a nós nos livrarmos do autocentramento, né? É um método mesmo, assim. Nem importa bem o que a gente sente. Até sentir culpado ou se auto diminuir. Tem um quesinho de autocentramento também, né? Se a gente for pensar. Acho que a Cindy fez um comentário super interessante outro dia. A Cindy tá aí? Acho que não tá, né? Uma pena, porque ela fez um comentário tão legal outro dia, eu queria me lembrar direito do que ela falou. Mas enfim, esse verso aqui, ele coloca sempre o outro verdadeiramente... eu acho que ela falou mais ou menos assim. A gente pode se sentir diminuído, menosprezado, mas é como se aqui, né, aplicando esse verso, é como se a gente de fato fizesse isso, como uma prática, não como alguma coisa terrível que acontece para nós. Acho que ela falou mais ou menos isso, que ela quis dizer, se eu bem me lembro do que ela falou, eu achei muito interessante. E é como se a gente pegasse a sensação que a gente tem de inferioridade, né? E falasse, sim, isso é a prática mesmo, né? Se sentir inferior mesmo, assim, né? Não com uma coisa de, não tem valor nenhum, eu sou uma porcaria, não assim, mas porque o outro, porque é como se fosse um método de colocar o outro, elevar o outro, né? Não como é que fala? Se reduzir, mas de elevar o outro, né? Um método para a gente se livrar do autocentramento. Fala, Darcy. Mas pode ter o reverso também, porque a hora que eu me coloco nessa posição, eu posso estar partindo do pressuposto que eu sou superior. Não, né? Como assim? Sou tão superior que eu vou colocar o outro para cima? Não. Eu posso partir.
para que eu coloque o outro numa posição de prestígio, enfim, Entendi. E a minha de insignificante é porque eu posso estar usando como pressuposto que eu sou mais significante do que o outro. A gente pode se enrolar de qualquer jeito, né? Não, Mas... pois é, eu estou falando isso para a gente ficar esperto nessa história aí, Não, porque claro, o ego com é certeza. muito esperto, Muito né? danado, é. Mas uma hora ele quebra, né? Não tem jeito, não tem jeito. Maharaja não deixa. Maharaja não deixa. Uma parte a gente vai fazer querendo, outra parte a gente vai fazer sem querer, sabe? A hora que se a gente tiver um pouco de disposição, né, em enxergar desse jeito, não vai ser naturalmente. Tem mestres ocidentais que dizem que a sombra da psicologia, né, que a sombra acompanha até quase a iluminação. Uhum. Mas a gente vai tentando, né, Darcy? A gente vai tentando, de algum jeito, olhar. Terceiro verso é: em todos os meus atos vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, eu vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. O Lama Wallace falou esses dias uma coisa super gozada, que foi assim: a nossa situação é a seguinte, esse verso é um verso que fala sobre vigilância, né? Vigilância no sentido de não se perder, assim, né? Não se permitir se perder em conceituação ou nas aflições da mente, né? Então ele fala que a gente precisava ter uma marcação homem a homem, assim, com a nossa própria mente, né? Ele falou: vamos supor que você está jogando basquete, né? Está jogando basquete e o seu time está perdendo por 2 pontos. 2 pontos. O outro time tem a posse de bola e ele pode ficar 30 segundos batendo na bola, se eu não me engano, né? Não me lembro bem quantos segundos é que o outro time tem para ter que passar a bola. Mas acho que falta 30. Vamos supor, vamos fazer de conta que sim, vai. O time pode ficar 30 segundos sem passar a bola, que eu acho que ou é 45, eu não me lembro bem. Acho que é 30. Aí vamos supor que o time falta 30 segundos para acabar o jogo e você está perdendo por 2 pontos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar a bola do time, né? Do outro time. Quer dizer, peraí, deixa eu me lembrar da brincadeira do Alan Wallace. Acho que é o contrário. Você está no time que está ganhando por 2 pontos. Você só tem que segurar a bola, né? Você não precisa fazer mais nada, você só precisa segurar a bola. Você não pode deixar ninguém vir tirar a bola de você, né? Só isso. Você não precisa arremessar dos 3 pontos, você não precisa fazer nada. Você só não pode perder a bola, né? E pronto, o jogo tá ganho. Mas você não pode perder a bola. Você tem que ficar ligado o tempo todo para não vai ver um safado e tirar a bola da sua mão, né? Então, essa atenção, esse cuidado, né? É que a gente teria que ter com as aflições, para as aflições não virem arrastarem a gente. Eu não lembrei direito, não sei se funcionou direito essa brincadeira do basquete, mas é um pouco isso, mais ou menos isso. Hoje, assim, ó, como alguns devem saber, eu nem fui criada na tradição católica, mas tem muita coisa que eu gosto, sabe? Tem muita coisa bacana que eu acho bem legal, sabe? E tem um negócio que eu tomo muito para mim e eu acho que se encaixa muito bem aqui. É uma premissa que diz assim, ó, cuida que eu te cuido. Uhum. Se você olhar por muitos lados dessa pequena frase e simples frase, você cuida do outro que eu cuido de você, cuida de você que eu cuido de você, né? Então ela parece hexagonal, assim, ela dá muitas interpretações, Tem mas mesmo é bonito dessa questão da vigilância, sabe? Olha que eu te olho, cuida que eu te cuido, sabe? E tem um vigiai, não é? Vigiai. Tem olhar e vigiar, né? Um negócio assim. Olhar e acho que tem vigiar, uma coisa né? dessas aí. Orai e vigiai. Orai Orai e vigiai. Orai e vigiai. Bonito isso, né? É bonito isso. Porque não é só Ora orai, e né? vigia. Exatamente, não é só orai. Ah, Deus, por favor. Não. Ora e vigia a tua mente. Aí Exatamente. você vai aprender a examiná-la, quer dizer, faz uma fezinha e aprende a examinar a sua mente, né? Olha que eu te olho, ora e vigia, né? Tem umas expressões bonitas, né? Na tradição católica. Mas é essa ideia, assim, né? De cuidar, assim. Cuidar
para que a nossa mente não inflame, né? Com alguma aflição, porque é rápido, né, pessoal? É rápido que isso acontece. Se a gente bobeia, sei lá, tenho medo. Esses dias aí eu tô meio com medo, assim, sabe? Eu percebi que eu tô um pouco com medo, tô me preocupando mais com as notícias que eu recebo. Tipo assim, toda hora, durante todo esse tempo, eu tenho sempre os alunos das turmas do Einstein, né? Sempre tem um ou dois que estão doentes, mas eu sempre que eu recebo uma notícia que alguém está com Covid, eu falo, vai passar, porque é tudo gente jovem, né? Vai passar. Mas esses dias eu estou percebendo que eu não estou com essa mesma boa vontade, assim, para receber essas notícias, sabe? Você fala, ai, putz, eu fico preocupada, sabe? Ai, será? Agora é o Ricardo, que é meu amigo do Rio de Janeiro. Ai, será que o Ricardo vai ficar bem? Sabe? Dá um aperto no coração, assim. Eu não sentia isso normalmente. Aí, se eu ficar, não, agora, quer dizer, se eu tô sentindo, porque olha o que pode acontecer. Não, se eu tô sentindo isso porque ele vai se dar mal, sabe? A gente não acha isso às vezes. Eu acho que é uma intuição minha. Não é intuição. É um medo que eu tô vendo que, porque essa variante Delta desgraçada do Rio de Janeiro já tá lotando os hospitais outra vez. Mas se eu deixar essa preocupação ficar crescendo, fico passando mal, de bobeira, né? Porque não vai fazer diferença nenhuma, na verdade, né? O Ricardo, tanto faz, está desesperado, não tá, porque para ele vai ter que lidar com o Covid, o corpo dele vai ter que lidar do jeito que ele conseguir, né? Mas em muitas outras situações também, se a gente não nota como que estado a nossa mente está, a gente daqui a pouco se atrapalha. Então, é mesmo uma coisa de cuidar. O Shantideva, ele fala super bonito também, uma coisa assim, ele fala que a mente devia ser como a gente devia cuidar da nossa mente como a gente cuida de um braço machucado, sabe? De um braço ferido, assim. Quando a gente tem algum machucado no braço, a gente não quer deixar aquele braço ficar batendo em todo lugar, né? Deixar aquela ferida infectar, a gente cuida. Então, a nossa mente, ela é muito, o estado de mente, nossa, é muito frágil. Dalai Lama uma vez falou isso, eu fiquei nunca mais esqueci, eu nem lembro onde foi, quando foi, faz tempo. Mas ele falava assim, isso, que a posição da nossa mente é uma coisa muito frágil, né? A qualquer momento pode surgir uma memória na nossa mente, a gente enlouquecer, ou se desesperar, ou ficar brava, ou, sei lá, é uma coisa muito sutil, muito frágil, né? A gente precisa cuidar. Esse terceiro verso é isso, né? E ele fala, em todos os meus atos, quer dizer, pelo menos quando eu for agir, né? Pelo menos quando eu for tomar alguma atitude, que eu pelo menos veja que estado de mente que eu tô, né? É super importante isso. A gente não devia nunca se perder desse terceiro verso, né? Ai, meu Deus. Essa foi, só lembrando, essa foi a sugestão também que a Cadrolá deu naquele primeiro ensinamento, não sei se o primeiro ensinamento que ela deu no Zoom, mas teve um ensinamento que ela ofereceu no Zoom, esse ano, né? que esse foi o conselho, e o tema do ensinamento era como cultivar felicidade, alguma coisa nessa direção, assim. E esse foi o conselho, né? Veja se somente uma mente confiável quando você for fazer as coisas. Isso, confiável, exatamente. Uma mente confiável. O Dalai Lama também fala isso. Ele fala que se a mente dele... Olha o que ele fala. Se a minha mente está... se a minha mente não está aflita, né? Se não tem nenhuma aflição perturbando a minha mente, então eu me permito ser espontâneo. É o tempo todo, possivelmente, né? Mas é como se quando a nossa mente está livre, não está perturbada por nenhuma aflição na mente, a gente pode ter confiança que a nossa ação vai ser boa também, né? Vai dar tudo certo. Por outro lado, então a gente precisa ter essa medida também, né? Por isso que a prática em silêncio ela é super necessária, porque a gente tem que ter uma referência do que é uma mente. Então, aquele estado de mente que a gente mais ou menos consegue na meditação, né? Se tudo correu bem na meditação, um pouquinho, a gente tem uma referência do que é a mente no estado natural. E tudo que desviar de lá, não é. Né? Então, a gente precisaria prestar atenção, assim, checar como a nossa mente está. A Jetsuma fala que a gente deveria, que os Togden, aqueles cabeludos, sabe aqueles yogis cabeludos que tem na tradição da Jetsuma, né? Da Kagyu, Drupa Kagyu. Eles têm aqueles yogis que usam dread, vocês já devem ter visto essas figuras, assim. E ela diz que eles
eles diziam que quando ela chegou, assim, que ela começou a conversar com eles, assim, eles falavam assim, você tem que checar sua mente pelo menos 5 vezes por dia. 5 vezes por hora. Não é 5 vezes por dia, 5 vezes por hora. 5 vezes por dia, imagina. 5 vezes por hora, parar e falar, bom, como é que tá minha mente? Tá tudo bem, né? Porque a gente é como... A gente não percebe. É como se a gente fosse nadando no alto mar, se afastando da praia sem perceber. Aí quando a gente se dá conta, a gente está lá perdido no meio do mar, né? É super importante esse terceiro verso. Tem Por isso que a uma gente tem coisa que aqui. recitar os 8 versos todo dia, amores. Esse que é o ponto, né? Fala, Arthur, quer? Não, que isso me parece um argumento forte para a gente, pelo menos, sentar para tentar fazer prática, mesmo quando a gente está muito avoado, assim, né? Porque mesmo quando a prática é ruim, no sentido assim, eu não, sei lá, não rolou direito, no mínimo você olha para a mente, né? E se tem No alguma mínimo coisa lá você olha. muito latente, ou então muito chamando a nossa É. atenção, você fala, ah, beleza, então eu não estou conseguindo fazer prática por causa disso, mas agora eu tenho consciência de que isso É, tá ali. exatamente. Pelo menos você pode Lembrei, falar, putz, estou perturbado, vou levantar, vou resolver. E pronto. Hoje eu fiz isso. Eu tava com uma coisa me incomodando, falei, sabe uma coisa, eu vou resolver isso aí. Levantei e resolvi. E pronto, daí voltei para fazer prática, tudo certo, né? E é verdade, isso mesmo. Pelo menos quando a gente vai fazer prática, a gente volta a atenção pra gente. Que, Paulinho? acho que é o Alan Wallace que fala que se a gente acha que está muito perturbado para praticar, é tipo achar que está muito doente para tomar remédio. Não sei se é ele, né? É. Eu acho essa Mas boa. às vezes tem uma coisa pontual que você realmente precisa fazer, né? Vale a pena você resolver e pronto, né? Voltar. Mas é isso mesmo. Pelo menos quando a gente faz prática, mesmo que a gente fique o tempo todo distraído e tá difícil de focar e tudo mais, pelo menos a gente sentiu como é que tá, né? Como é que tá se sentindo, como é que tá a mente. A gente precisava fazer isso muitas vezes, assim, de, né, virar um pouco a lanterna para dentro, né? Durante o dia, assim. O quarto, vou prezar os seres que têm natureza perversa, que a gente falou longamente, né? E aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Então, esses seres que nos perturbam mais, assim, né? Eles são lembretes para nós, assim, de como que é. A gente pode refletir sobre muitas coisas, né? Como a gente conversou, sobre como é o karma de determinadas pessoas, né? Lembrar, o Lama sempre falava isso, o Lama Santen. Ele fala assim, nós somos todos seres kármicos. É isso, a gente está respondendo para o karma, né? Se a gente lembrar disso quando a gente vê uma pessoa fazendo besteira, se a gente lembrar disso, já pronto, acabou. Faz na hora, porque se a gente lembrar, putz, essa pessoa está respondendo aos karmas dela. É isso. Se fossem os meus, eu estava respondendo também, né? Dá uma equilibrada, assim, né? Na nossa superioridade, nosso senso de superioridade, assim, né? O sexto verso, quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como excelente guia espiritual. Então, aqui, assim, né? Quanto a gente espera, quanto a gente mistura a nossa prática, mesmo a prática de generosidade, com as 8 preocupações mundanas, né? Com querer ganhar alguma coisa, não perder alguma coisa. A gente se atrapalha. Essas 8 preocupações mundanas são as desgraçadas, realmente. Elas atrapalham a nossa prática, a nossa vida. Aí, por fim, Hoje, um vai linkando com o outro, né? Um vai linkando com o outro, claro, mas eu acho assim, ó, que esse quinto e o sexto, eles se linkam muito, porque você fala em um e no outro tá como se fosse um grande... Parece que no anterior falta assim aquela coisa que é um grande mestre. Aí vem o sexto e fala do grande mestre que seria, né, se você soubesse observar a nobreza de ver aquele ser como um mestre, realmente, né? Então, acho que o quinto e o sexto, eles são, assim, completamente amarrados. Você não eles acha? são todos, eu acho. Não, eu acho que são todos Não, amarrados. eles são todos Ai, puta que amarrados, pariu. como eu falei, mas o quinto e o sexto... Peraí, Lana. Ele fala assim, ó, natureza perversa. Aí o Caixinha outro parou. fala assim, ó, como se tivesse encontrado um tesouro. Parece que eles fazem assim, ó, um e o Não, outro. eles são completamente conectados um com o outro. Espera só um pouquinho que eu fiz uma besteira, aí eu tô corrigindo aqui, calma aí.
Em vez de eu botar o sétimo, eu botei o oitavo e tirei o sétimo. Então, o sétimo verso seria este. Deixa eu olhar o que você falou. O quinto vem e fala que os que têm natureza perversa são um grande tesouro. O sexto, quem eu ajudei. Quer dizer, ele vai pegando todas as situações em que a gente pode se vangloriar ou se... É isso, eu acho. Você né? pulou do quarto para o sexto. Não, é. É sim. Ué, É sim, é sim. gente, eu tô doidinha aqui, peraí. Mas estava aqui o quinto? Antes? O quinto é o que ela falou, né? Então, como é que eu tirei? Sem querer. Pronto, peraí. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Deu uma zoada geral aqui no meu... Pode ser que tenha ido para o final da apresentação de slide. Dá uma olhada, às vezes isso acontece. Não sei. Não? Mas por que aconteceria? Deixa eu ver. Quinto, sexto. Pronto, agora tá. Agora tá. Vamos ver. Engraçado. Tiane, eu estava pensando quando você estava lendo os versos, eu pensei o seguinte também. Gustavo, quando ele estava dando Prajna Paramita, umas vezes ele disse assim, mas o meu problema não se encaixa nisso aí, não. A minha situação é totalmente diferente. Esse negócio está muito antigo, aí não está se encaixando. A gente acredita que não está se encaixando, né? Mas a fala dos versos, ela se encaixa em qualquer situação. Se Encaixa você olhar... qualquer um. Se você olhar com calma, você diz, não, eu estou nessa situação. Eu que não aceito que eu estou nessa situação, mas eu estou nessa situação aí. Uhum. Putz, olha, se você acha que você não tá, é melhor separar um pouco e olhar melhor, porque alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. A gente tá... Então, o que a gente estava falando, né? Cada verso desses está nos ajudando a gente a se livrar do autocentramento e das aflições da mente, basicamente, né? É isso, né? Então, aqui a gente está... Aqui o segundo é direto. Putz, você superior, não. O terceiro, as aflições da mente. O quarto, para a gente no caso de a gente se sentir superior a alguém que está se atrapalhando, alguém que está manifestando um karma muito negativo, né? Aqui, para o caso de a gente tá se sentindo sacaneado de algum jeito, né? Como essa pessoa ousa fazer isso comigo? Ela só pode ter inveja de mim. Esse negócio de inveja eu acho incrível. É muito egóico mesmo, né? Só pode ser inveja. Essa pessoa me maltratando, falando mal de mim. Quem que ela pensa que ela está falando, né? O sexto, eu sou demais, eu sou muito legal. Eu ajudei essa pessoa. Como é que ela pode agora me maltratar, né? Por fim, o sétimo, né? O sétimo é um passinho a mais, assim. A gente já nos outros 6, assim, a gente está tentando não fazer nada, não expressar nenhuma negatividade, né? Aqui no sétimo, a gente já está querendo fazer o contrário, já está querendo... Contrário, não, a gente está querendo fazer algo a mais, né? A gente já está querendo oferecer amor, compaixão, né? Basicamente, o sétimo verso é isso, né? A gente vai fazer a prática de Tonglen. Só que, tradicionalmente, o sétimo verso fala sobre a prática de Tonglen, né? Então, que é isso. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, né? Porque a gente já deu uma limpada nos outros versos. Toda ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos. Diretos é dar coisas, fazer coisas. Indiretos é rezar, aspirar, né? Praticar na almofada, vamos dizer assim, né?
e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Então, essa prática de dar toda ajuda e felicidade e tomar todos os males e sofrimentos é a prática de Tonglen, né? No SEB, o Lama Santen não ensina a prática de Tonglen, né? A prática de Tonglen, tradicionalmente, é assim. A gente é bem dura, né? Quando ela é feita direito, ela é bem dura, porque fazer direito é o seguinte. Uma vez a Lama Tsering, lá no Tsalim, conduziu uma prática de Tonglen. E é dureza, pessoal. Porque, assim, imagina a sua mãe se afogando num mar de sofrimento, assim. Sua mãe, não é os seres que foram suas mães. Não, a sua mãe se afogando num mar de sofrimento. E você não consegue ajudar. Começa daí, assim, né? Vai te dando um negócio, assim, uma aflição, né? Aí, imagina isso. Então, todos os seres estão nessa situação. Como se a sua mãe estivesse se afogando. E agora você vai pegar toda essa dor, inspirar como uma fumaça escura e levar para o seu coração, e daí expirar toda a felicidade, tudo que você tem de bom na sua vida. Seja lá o que for. E mesmo que você não tem, que você gostaria de ter e não tem, né? Mas tem essa... Começa desse desespero, assim, é a prática, né? De ver a sua mãe, a situação dos seres, como se fosse sua mãe se afogando no mar, né? Então, o Lama Santen não ensina assim. Então, nós vamos falar sobre a prática de Metta Bhavana agora aqui, né? Que é a versão SEB Lama Santen da prática de Tonglen. A prática de Tonglen, se a gente não tem pelo menos uma noção, assim, de vacuidade de tudo, ela é triste, realmente, né? Precisa de muito cuidado, assim. O Lama Wallace, quando ele ensina a prática de Tonglen, ele ensina assim, primeiro você começa, em vez de você começar do desespero da sua mãe se afogando no mar, você começa imaginando a sua natureza de Buda como uma luz brilhante, assim, mega radiante, mega poderosa, mega amorosa, mega compassiva, no centro do seu coração. Então, você começa daí, né? Você começa sentindo que o seu coração é uma fonte inesgotável de amor, compaixão, poder, sabedoria, que é o que é, né? Então, a gente começa daí. Aí, a gente traz o sofrimento dos seres para esse lugar, para essa luz, que faz tudo desaparecer sem deixar rastro, né? Então, essa é uma forma muito legal também de ensinar Tonglen, né? Mas se você não tem essa compreensão, se você não se sente assim, e aí você imagina que você está aspirando o sofrimento de todos os seres como uma fumaça negra, nesse momento de Covid, você pode ter um treco, assim, falar, eu já estou aqui desesperada, ainda por cima eu vou aspirar essa fumaça negra, né? Pode dar um ruim, né? Pode dar um ruim. Então, a gente tem que ter cuidado mesmo, né? Então, dito isso, vamos continuar aqui olhando as transparências. Ontem a gente estava numa aula, o Márcio está aí? O Márcio não está, né? Onde a gente estava numa aula, eu falei slide 7, né? Slide 7, conjunto de slides. Aí uma aluna falou assim, gente, mas que slide 7 você está falando? Tem 8, tem um arquivo aqui com 400 slides, você está falando só do slide 7? Ou do slide 8, 9, 10? Puta vida. Do slide 7, 8, 9, 10, todos os slides. Então, vamos voltar para o nosso slide 7 aqui. Então, a prática do verso, sétimo verso, a prática de Tonglen, né? Mas vamos olhar os comentários sobre a prática de Tonglen. Depois nós vamos fazer uma prática de Metta Bhavana turbinada que a gente vai fazer. Então, a prática de Tonglen encapsula as práticas de bondade amorosa e de compaixão. A prática de dar, né, oferecer tudo que tem de bom, enfatiza a prática de bondade amorosa, enquanto a prática de tomar enfatiza a prática da compaixão. Bonito, né? Numa respirada só.
Na prática de Tonglen, tomar o lugar do outro não deve ser entendido literalmente. Significa reverter a atitude que normalmente nós temos em relação a nós mesmos e aos outros. Nós tendemos a nos relacionar com o assim chamado eu como uma essência preciosa, algo que realmente vale a pena proteger. Nos dispomos até mesmo a desconsiderar o bem-estar dos outros, né? Primeiro eu, depois o samba, primeiro eu, depois todo mundo, né? Nossa atitude com respeito ao bem-estar dos outros se assemelha mais à indiferença. Na melhor das hipóteses, nós nos preocupamos com os outros, mas isso se dá simplesmente na forma de uma emoção ou de um sentimento. Então, a gente pode ver assim, como é que funciona esse negócio. O Lama Santa tem conta. Outro dia estava em Curitiba, dando retiro. Aí ele estava lá no retiro, daqui a pouco ele escutou uma freada na rua e BAM, né? Uma porrada de carro, assim. Aí alguém foi correndo na janela e falou, Lama, não bateram no seu carro. Ele, ufa, não foi no meu carro. O Lama Santa, né? Imagina a gente. Então a gente faz isso. A gente fala, putz, ainda bem. Alguém te pergunta, como é que você tá? Ah, eu tô bem. O mundo inteiro tá morrendo de Covid, mas eu tô bem, porque a minha família tá bem, né? Eu não peguei, então tá tudo bem, né? Não é que a gente vai agora querer ficar derrotado e deprimido, porque, sei lá, né? Não é esse o ponto, né? Mas é essa atitude que a gente tem com sofrimento, né? Ainda bem que não foi comigo. Não é que a gente deseja o mal do outro. Não antes ele do que eu, necessariamente, né? Mas, dependendo da situação, né? Ufa, ainda bem que não é no meu país. A gente olha o Afeganistão, lá, aqueles malucos lá, né? Botando fogo no parquinho lá, né? Nossa, ainda bem que no Brasil só temos o Bolsonaro. A gente chega até a achar que tá bom, né? Puta, melhor o Bolsonaro do que os talibã, né? A gente chega até a achar que estamos bem, né? Então, assim, a gente tem essa atitude com relação ao sofrimento, né? Agora, a prática de Tonglen, ou a prática de Metta Bhavana, seja lá a prática que a gente usar, com qual grau de dificuldade a gente quiser fazer a prática, ela inverte isso, né? É como se a gente, de fato, falasse assim, a Jetsuma, acho que eu separei esse comentário dela. Não. A Jetsuma, porque não foi no livro, né? Peguei do comentário da Jetsuma do livro, mas a Jetsuma conta que, não lembro qual, acho que é no Caverna na Neve que ela conta, que ela teve uma queimadura. A Jetsuma foi muito ferrada quando ela era criança, né? Ela se lascou muito, ela se queimou inteira, as costas inteiras, assim, né? E ela ficou internada meio que entre a vida e a morte, assim, queimadura feia, né? E a mãe dela depois falou para ela, a mãe dela não era budista, nem ela era criança. Quer dizer, nenhuma das duas era budista. Mas a mãe dela depois contou para ela que ela ficou o tempo inteiro rezando do lado da cama da Jetsuma, pedindo para que ela, mãe dela, sentisse a dor que a Jetsuma deveria estar sentindo. Tipo, tomar a dor dela para mim. Foi isso que ela fez. Ela estava fazendo Tonglen, né? Sem saber o que estava fazendo, né? Porque é natural de uma mãe fazer isso. Uma mãe, se ela pudesse... Normalmente as mães judias, principalmente, né? As mães judias, que elas sofrem demais, né? E querem arrancar o sofrimento da gente, né? Nossa Senhora, aquela coisa trágica, para mim, vem para mim, né? Mais cultural também isso aí, não? Não sei, eu acho que as mães, a minha mãe faz isso, com certeza, sim. Se ela pudesse, ela tomava minha dor para ela. Eu lembro, de criança tinha muita dor de garganta, de febrão, não sei o quê. Minha mãe falava, nossa, se pudesse, tomava para mim. E tomaria mesmo, com alegria, assim, né? Então, as mães têm isso, elas alegremente trocariam de lugar com o filho, né? Então, essa é a essência do Tonglen, sabe? Agora, não é natural para a gente, é uma prática, né? Sei lá, com o filho, eu faria isso certamente com a minha mãe, eu também faria, com a minha irmã, com os meus sobrinhos, com o meu irmão, faria, com as pessoas mais queridas. Mas não é a mesma abertura com qualquer pessoa, né? Se eu puder, de verdade, assim, falar, vamos trocar de lugar? Agora, 1, 2, 3, trocamos. A gente não faria isso com qualquer pessoa. Gente. Né? Tem que olhar um pouco para a situação, né?
Oi, André. Eu tenho uma dúvida, assim, né? Você falando sobre isso, me lembrou uma coisa que eu estava até estudando um tempo atrás. Porque numa sociedade de risco que a gente vive, né? Você sempre acha que aquilo que aconteceu no Afeganistão está mais próximo de você do que de fato está, entendeu? Então, assim, eu não sei, uma vez em São Paulo entrou um cara com uma metralhadora dentro de um shopping e assassinou não sei quantas pessoas dentro de um cinema. Então, às vezes, você está no cinema, e eu já me peguei isso, meu Deus, se entrasse alguém aqui com uma metralhadora. Então, assim, você olha essas situações, né? Então, assim, só fazendo um parâmetro do que você está falando, desse sofrimento que a gente inspira. A gente liga a televisão hoje, parece que se você espremer um pouquinho assim, sai sangue na televisão, entendeu? Então, assim, a gente já vive isso. Aí, ao mesmo tempo, a Joana Halifax, no comecinho do livro, ela já falava assim, mas espera aí, até no ativismo você tem que ter uma calma a se aproximar disso, para que isso não te absorva de uma forma e você vive aquele momento como se fosse na flor da pele mesmo. Aí, as pessoas às vezes ficam até assustadas. Eu não vou sair. Minha mãe esses dias está, André, está um inferno Salvador, porque as pessoas estão explodindo caixas eletrônicas. Eu disse, minha mãe, mas estão explodindo caixas eletrônicas, não vão explodir você, calma. Entendeu? Mas ela vive esse medo, entendeu? Mas eu entendi o que você falou. Mas quando a gente vive esse medo, André, não é com a intenção de aliviar o sofrimento do outro. A gente vive porque a gente fica desesperado de imaginar aquilo acontecendo com a gente. É bem exatamente o oposto do Tonglen, sabe? Então, quando a gente vê alguma coisa na TV, horrível, estão explodindo caixa eletrônica, mataram não sei quantos no cinema. Nossa, ainda bem que não foi comigo. Que isso nunca... A gente não fala isso, mas assim... Tipo, como se fosse assim, que isso nunca aconteça comigo. É por isso que a gente se desespera. Podia ser comigo, a gente fala. Nossa, podia ter sido comigo, né? Tonglen, você olha para aquela desgraça e fala assim, que aconteça comigo e não aconteça com essas pessoas. É para gente grande essa prática. De verdade, assim, né? Não é uma prática simples. É uma inversão da... Isso não vai acontecer. Né? Isso não vai acontecer. Esse que é o problema, eu acho também, de falta de compreensão da prática de Tonglen. Não vai acontecer contigo só porque você está aspirando que aconteça, em vez de acontecer com o outro. Não é isso, né? Não vai acontecer. Tipo, eu posso falar, nossa, que todas as mulheres do Afeganistão, que toda dor que elas vão passar amadurece em mim e não nelas. Não vai amadurecer em mim. Eu não tô lá, os talibãs não estão do meu lado, entende? Então, não é... O ponto é, que coração é esse que se dispõe a fazer isso? Entende? Não vai acontecer, né? Mas que coração que é esse que se dispõe a tomar o lugar do outro? Sofrer o no lugar do coração outro. de quem ama, né, Gê? É o coração de quem ama O coração de verdadeiramente. quem ama. Verdadeiramente, porque, que nem você falou, a minha mãe certamente trocariam com alegria de lugar. E eu trocaria no lugar da minha mãe. No começo, ano passado da Covid, eu ficava falando para ela, mãe, você tem que ter juízo, você tem que... Eu trocaria de lugar com você, mãe. Você tem 80 anos, eu trocaria de lugar com você. Eu quero pegar mas eu não quero que você pegue isso, pelo amor de Deus. Então, e assim não era da boca para fora. Se a gente tivesse escolhas, mas aí, Kaije, eu acho que naquilo que você falou do Ricardo, você acha, né, tem uma fagulha que pensa assim, será que eu estou fazendo, vai vir alguma coisa para mim? E eu já ouvi falar que teve budista que ficou ali fazendo tongue e começou a adoecer. Então, isso é maluquice, né? Maluquice. Então, isso que eu ia falar. Maluquice, porque a pessoa ia ficar doente mesmo, não é? Ela, que nem você falou, não dá para interferir, por que será que eu pensei nele e tal? A pessoa ia ficar doente, adoeceu porque adoeceu, entendeu? E não tem isso de ligar essa dor a você ter puxado alguma coisa para você, né, não? Não, lógico que não tem a ver, mas também a gente não devia nem pensar isso, a gente devia... A prática é o seguinte... Eu estou dizendo a prática de Tonglen, né? A prática é essa. Eu trocaria de lugar com todos os seres que estão sofrendo, com alegria. De verdade, com todos, não é com a nossa mãe só, com todos, né? Então, é uma atitude invertida.
não significa que a gente vai trocar de lugar. Mas também não é para ficar pensando que é de mentirinha. Não, eu vou fazer porque é de mentirinha, né? Eu vou aqui imaginar que estou trocando de lugar que todo mundo está sofrendo, porque é de mentirinha, eu não vou ficar doente. A gente não deveria pensar isso também, né? Mas você entende que é o oposto da atitude que a gente tem frente ao sofrimento? Entendi o que o André falou. Não é que a gente não está vendo o sofrimento, a gente está vendo. Mas a gente está vendo, rezando para acontecer com a gente, não é? E Tonglen é o contrário. A gente vê rezando para acontecer com a gente. Tipo assim, se eu pudesse, eu tomava esse sofrimento para mim. Só que esse bodhisattva, porque os bodhisattvas fazem isso, né? Esse bodhisattva que toma o sofrimento para ele não sofre, porque ele sabe que não tem ninguém lá para morrer, que não tem ninguém lá para sofrer, que sofrimento é um sonho. Ele sabe. A gente não sabe. Então a gente acha que vai aspirar aquela fumaça negra e nosso pulmão vai ficar cheio daquela dor de todo mundo. Se complica o trabalho inteiro, né? Mas é só para a gente notar a atitude que a gente tem frente ao sofrimento, né? Pelo menos para isso, assim. Fala, Dan. Então, uma coisa engraçada que aconteceu comigo fazendo o Tonglen, eu não costumo praticar muito, mas eu fiz para uma pessoa que me importava, assim, né? E eu tive ânsia de vômito no meio da prática. Me deu uma ânsia muito forte, assim, a pessoa está doente, né? Eu acho que é uma fixação minha que pulou ali, Com né? certeza, né? Mas é assim que a gente está, né, Dani? Não faz sentido também a gente fazer uma prática para ficar mal, né? Porque a gente não ajuda nem a pessoa nem a gente. Mas é só para a gente ter uma ideia. Mas é bom isso, né? Porque a gente tem uma ideia, assim, tem uma... É nessa hora que a gente fala, meu, realmente tem um eu aqui e realmente eu tô agarrado nele. Não é? Porque se não tivesse, podia vir, ou, né, a gente podia aspirar, o que quisesse. Mas tem, isso que é o ponto é que tem, né? Mas olha, bom, primeiro, vamos seguir um pouquinho aqui, depois a gente vai ver, eu vou de novo comentar com vocês como que o Lama Alan Wallace ensina e como que o Lama Santa ensina. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Diga. Pode? Pode ir. Existe uma tese no misticismo cristão que diz que o grande sofrimento de Cristo não foi ter morrido na cruz, foi ter encarnado para nos ajudar. Também o Rudolf Steiner também fala isso. Vamos lá, então. Então, a prática de Tonglen, tomar o lugar do outro, né? Tomar a dor do outro, não deve ser entendido literalmente. Significa reverter a atitude que normalmente nós temos em relação a nós mesmos e aos outros. Nós tendemos, acho que a gente já leu tudo. Tendemos a nos relacionar com assim o chamado eu como uma essência preciosa, algo que realmente vale a pena proteger. Nós nos dispomos até a desconsiderar o bem-estar dos outros. A nossa atitude com respeito ao bem-estar dos outros se assemelha mais à indiferença. Né? Tipo, tomara que não aconteça comigo. Na melhor das hipóteses, nós nos preocupamos com os outros, mas isso se dá simplesmente na forma de uma emoção ou de um sentimento. A gente fala, ai, que pena, coitado. Ai, que horror. Ai, que tristeza, né? A gente fica triste com o que acontece com o outro. Tristeza que está acontecendo no Afeganistão, enfim. Mas a compreensão correta desta prática é muito importante. Caso contrário, pode reforçar o sentimento de ódio de si mesmo, pensando que se o eu é a corporificação do autocentramento, ele deve ser simplesmente eliminado. Né? Não se esqueça de que, acima de tudo, a motivação por trás de desejar seguir o caminho espiritual é atingir a suprema felicidade. E quando nós buscamos essa felicidade para nós mesmos, estamos buscando a felicidade para os outros também. Então, o Dalai Lama já tinha sacado, né, esse nosso problema. Assim. Então, até mesmo do ponto de vista prático, quando nós desenvolvemos a genuína compaixão pelos outros, nós precisamos de uma base sobre a qual essa compaixão possa se desenvolver. E essa base é a habilidade de se conectar aos próprios sentimentos e de cuidar do próprio bem-estar. Então, a gente precisa de ter cuidado com a gente. Né? Então, isso que aconteceu com o Daniel é um sinal vermelho, não é nem amarelo, é vermelho. Não façam mais a prática desse jeito. Né? Alguma coisa está errada na prática, inclusive, na forma como você fez a prática, né?
Mas se alguma coisa ruim brotou na gente, a gente vai se cuidar também, né? Tem que ter um equilíbrio, né? A gente não vai se destruir em nome da prática, porque quem vai seguir o caminho até o final é o eu. É o eu que vai até o final. No final ele vai precisar, né, dar um tchau, beleza, fui, né? Mas até o final a gente vai precisar dele. Então é melhor que seja um eu saudável, como diz a Jetsuma, né? Ter autocompaixão, com certeza, né? A Jetsuma comenta o seguinte no livro No Coração da Vida. Existem duas aplicações principais para o Tonglen. Como meditação praticada para aqueles que estão doentes ou perturbados, e como meditação praticada pela pessoa... Ai, putz, desculpa, não estou compartilhando. Então, existem duas aplicações principais para o Tonglen. Como meditação praticada para aqueles que estão doentes ou perturbados, e como meditação praticada pela pessoa que está doente ou perturbada. Mas a ideia básica é a mesma. Segundo o senso comum, o objetivo sempre é expelirmos todas as negatividades de nós mesmos e captarmos luz. Todo mundo consegue entender isso, mas no Tonglen é o contrário. Atraímos a escuridão e enviamos luz. O Lama Loss uma vez falou que se a gente tiver... que a prática de Tonglen ela pode ser uma boa prática para a gente fazer quando estiver morrendo. Em vez de a gente se apegar e se agarrar, eu não quero, tira esse sofrimento daqui, e não quero morrer, sei lá o quê, né? A gente envia a luz. Todo sofrimento vem, não tem problema, vai, né? Uma prática maravilhosa para fazer antes de morrer se a gente não souber fazer mais nada. Mas para fazer isso é melhor ter aprendido antes, né? Porque senão, se a gente for fazer, aconteceu o que aconteceu com o Daniel, né? E pode ser que essa prática realmente não seja a melhor forma, né? Para nós, assim. Agora, Pema Chodron. Normalmente nós desviamos o olhar quando vemos alguém sofrendo. A dor do outro desperta o nosso medo, ou nossa raiva, causa resistência e confusão. Mas nós podemos fazer Tonglen para todas as pessoas, que assim como nós, também desejam ser compassivos, mas ao contrário têm medo. Desejam ser corajosos, mas ao contrário são covardes. Em vez de nos punirmos, podemos usar nossas amarras como um trampolim para entender o que as pessoas estão enfrentando em suas vidas. Inspire por todos nós e expire para todos nós. Use o que parece ser veneno como remédio. Nós podemos usar nosso sofrimento pessoal como caminho para a compaixão por todos os seres. Então, isso, para a gente que está tentando fazer o Tonglen, né? Ai, eu tenho medo da dor. Ai, mas eu tenho medo. Mas eu queria ser corajosa, mas eu tenho medo. Eu queria ser compassiva, mas eu tenho medo. Eu tenho aflição. Então, como eu, muitas pessoas têm aflição também. Então, eu vou inspirar por todas elas e vou expirar por todas elas, por todos nós, expirar por todos nós. A prática de Tonglen reverte a lógica habitual de evitar o sofrimento e buscar o prazer. Nesse processo, nós nos libertamos de padrões muito antigos de egoísmo. Começamos a sentir amor, tanto por nós mesmos quanto pelos demais. Passamos a cuidar de nós mesmos e dos outros. O Tonglen desperta a nossa compaixão e nos faz conhecer uma visão muito mais ampla da realidade. É como se a gente não pudesse... A gente não vai querer mais desviar o olhar do sofrimento, né? E a gente não vai mais olhar para o sofrimento e tomara que não aconteça comigo. A gente vai olhar para o sofrimento e vai deixar aquilo atravessar a gente, né? Aquilo... E lembrando, essa é a pegada do Alan Watts, lembrando que, seja lá qual for o sofrimento que a gente tiver exposto, qualquer um tiver exposto, a nossa natureza última não vai ser nem arranhada, né? Então, tem que se abraçar com a nossa natureza de Buda e ter uma coragem mesmo de olhar para o sofrimento e falar, pode vir, vem em mim, porque aqui não tem ninguém para morrer, não tem ninguém para sofrer aqui, né? Mas a gente precisa... A prática de Tonglen requer cuidado, né? Requer um pouco de uma orientação bem precisa. Então, sugestão. Deixa eu só ver o que eu separei aqui do Alan Wallace.
Não, ela só explica o que é o direta e indiretamente, né? Que tem nesse verso. Por meios diretos e indiretos. Então, ele fala assim, que todas as minhas atividades possam ser permeadas pela intenção de trazer benefício a todos diretamente, trabalhando a serviço dos seres, ou indiretamente, silenciosamente tentado em meditação, daquilo que a gente já tinha comentado, né? Então, sugestão para a gente fazer praticar esse 7º verso, né? Então, sugestão número 1, né? Para fazer a prática como o Lama Lang Wallace ensina. Primeiro, se conectar com essa luz no coração, assim, essa força, esse poder no coração. Algo também como lembrar de ter plena consciência da existência do sofrimento primeiro na verdade. Com certeza, né? A verdade do sofrimento é isso, é exatamente. A gente olha todas as manifestações de sofrimento, né? E o 7º verso vai nos dar força para fazer isso. Então, o jeito que o Lama Lang Wallace ensina, né? Primeiro, antes de mais nada, a gente se conecta com essa nossa melhor aproximação da natureza última, né? Ou do Lama. Então, vamos imaginar, se eu fosse o Lama Santen, se eu fosse o Lama Lang Wallace, né? Como é que eu praticaria? Então, a gente começa com uma prática de Guru Yoga, ou direta, imaginando que o Buda está no nosso coração, é o Buda que vai lidar com toda essa bronca, né? Toda essa desgraceira, assim. Eu estou só chamando para o Buda, Buda, assim, dá um jeito, né? Então, a gente chama todo o sofrimento para esse Buda do nosso coração e o Buda... Essa é uma forma mais leve, né? E outra é não fazer esse trazer para si e enviar de si, né? Que é a prática de Metta Bhavana, como o Lama Santen ensina, né? A gente não vai trazer o sofrimento para nós. A gente só vai aspirar que a pessoa se livre do sofrimento. De algum jeito. Não inspirando o sofrimento do outro, né? Só enxergando o sofrimento, né? Percebendo o sofrimento do outro e desejando, aspirando que ele se livre daquele sofrimento. Então, uma parte, né? Que você se livre do sofrimento. E outra que você possa ser feliz, né? Seja feliz e possa cultivar as causas da felicidade. Então, as práticas normais, assim, comuns, que o Buda ensinou também de amor e compaixão, né? Então, essa é a prática de Metta Bhavana. Agora, uma forma de a gente turbinar essa prática, que eu queria fazer com vocês agora, é assim, se vocês puderem todos abrir as câmeras, quem não puder abrir não tem problema também. Quem puder vai ajudar a gente na prática. Então, a gente vai fazer uma prática olhando para as pessoas, assim, né? Então, a gente vai primeiro escolher alguém da nossa tela. Primeiro, eu só vou falar o que a gente vai fazer, depois eu vou conduzir, então não precisa fazer agora, só vou explicar mais ou menos o que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai trazer a consciência para o corpo, se acalmar, né, um pouquinho, assim. Depois a gente vai abrir os olhos e vai escolher alguém da tela aqui, né? Alguém que a gente está enxergando aqui na tela. Quem está do outro lado não está sabendo o que está acontecendo. Pode ser que ninguém olhe para você, viu? Não se sinta mal, mas ele não vai saber também. Pode ser que alguém olhe para você, né? A gente vai trocar também, a gente vai fazer com mais de uma pessoa, né? Mas a gente vai procurar olhar para essa pessoa no quadradinho, né? Pequenininho assim, e não parar na tela, né, no nosso computador, sentir a pessoa, como deve ser a vida daquela pessoa, né? Os sonhos dela, né? E aí começar a praticar, Metta Bhavana mesmo, né? Que você seja feliz, que você possa cultivar todas as causas da felicidade, que você possa se livrar de todo sofrimento, mas assim, como se a gente estivesse olhando para aquela pessoa, né? Mesmo assim, de verdade, como se ela estivesse na nossa frente, né? E a gente estivesse enviando tudo isso para ela, assim. Aí a gente vai trocar, fazer umas 2, 3 pessoas, tá bom? Depois a gente vai expandir, vai terminar incluindo universos, todos os universos, os 31 mundos que o Lama Santen ensinou na palestra. Tá bom? Então vamos lá.
Então, a gente fecha os olhos um pouquinho. Sente o corpo. Solta qualquer expectativa com relação à prática, qualquer preocupação, qualquer coisa com respeito à prática, que ainda vai acontecer. Por enquanto, só traz a consciência para o corpo, sente a respiração. Sente o apoio do corpo na cadeira. Os pés no chão. Relaxa os músculos do rosto. Relaxa o abdômen, deixa a respiração fluir bem solta. Então, cultive essa intenção de, nessa prática que nós vamos fazer, poder cultivar o amor, a compaixão, a alegria empática, a equanimidade, cultivar as qualidades do coração. Para que nosso coração possa se abrir cada vez mais, sem medo. Então, agora abre os olhos e escolha uma pessoa da sua tela. Qualquer pessoa. Procura sentir como se ela estivesse presente na sua frente. Talvez você conheça, já tenha encontrado, talvez não. Mas não é difícil imaginar a pessoa ali na sua frente. Mas certamente tem mais coisas parecidas com você do que diferentes. Estamos todos no mesmo caminho, desejando as mesmas coisas. Nós todos encontramos o Dharma. Então, procura olhar para essa telinha, para esse quadradinho na sua tela, como se fosse uma janela. Você encontrar aquela outra pessoa que está do outro lado. Daí imagina que, da mesma forma que você, a pessoa tem muitos sonhos, ela deseja várias coisas, ela quer se sentir bem, quer se sentir feliz. E às vezes tem dificuldades, tem medo, tristeza, raiva. Exatamente como você. Pode ter se sentido muito sozinha, muito perdida. Certamente perdeu alguém já importante. Ou alguma coisa que era importante. Assim como você. Então, agora do seu coração, vai oferecendo essas frases para essa pessoa, esses desejos para essa pessoa. Que você possa cultivar todos os recursos do seu coração para lidar com o que quer que aconteça na sua vida. Você nunca se sinta sozinha. Você tenha coragem. Você não se feche. Você confie em todas as possibilidades infinitas que você tem. É desse lugar de coragem que a gente deseja
que o outro se livre do sofrimento. Esse lugar de confiança no outro, de empoderamento. Agora feche os olhos e vê como você se sente. Abre de novo os olhos, olha para essa mesma pessoa. E, de novo, lembra que ela quer ser feliz, que ela quer florescer, que ela quer se sentir bem. Quer que os sonhos dela se tornem fato. Como você, exatamente como você. Então, agora olha para essa pessoa e envia esses desejos para ela. Que você realize tudo que você deseja, tudo que o seu coração deseja. Você cultive todas as causas da felicidade genuína, que você não perca tempo com besteira. Você floresça plenamente. E você se alegre, que seja a sua fonte de energia, oferecer o que você tem de melhor para os outros. Vai desejando o que você quiser para essa pessoa. Agora feche os olhos, veja como você se sente. Agora abre os olhos de novo e escolhe uma outra pessoa agora. E de novo procura pular para dentro do quadradinho da sua tela. Como se você pudesse ficar na presença dessa pessoa mesmo. Então comece a imaginar como foi a vida dela. Às vezes que ela se perdeu, que ela se atrapalhou, sofreu, doeu, desistiu. Perdeu alguém, alguma coisa. Teve medo, teve raiva. Exatamente como você. Sente essa humanidade comum, essa vulnerabilidade ao sofrimento que todos nós compartilhamos. Então, do seu coração, você, de novo, envia esses desejos para essa pessoa. Que você possa desenvolver tudo que for necessário para você lidar com a vida como ela vier, porque ela vem. As dificuldades vão acontecer. A gente não pode prometer nada diferente para ninguém. As dificuldades vão chegar. A dor vai bater na tua porta. Você possa lidar com o que surgir. Você não fuja disso, que você tenha recursos e cultive todos os recursos para poder lidar com a sua vida como ela for. Você não se sinta nunca sozinho, porque você nunca está sozinho. É uma ilusão. Que você possa confiar e trazer qualquer coisa que acontecer na sua vida como um apoio para o seu caminho espiritual. Feche os olhos um pouquinho, veja como você se sente.
De novo, olha para essa pessoa que você escolheu agora e imagina que ela tem muitos sonhos, muitos desejos. Ela quer ser feliz, quer que as coisas deem certo. Quer ter saúde, quer ter amor, quer avançar no caminho, quer cultivar sabedoria. Assim como você. Agora você se une a ela nesse desejo, nesses desejos de felicidade genuína. Que você possa realmente ser feliz, genuinamente. Que você possa atingir a iluminação. Que você possa descobrir cada vez mais formas de ajudar as pessoas. E que a sua energia seja continuamente alimentada por isso. Que você floresça plenamente. Agora feche os olhos de novo. Agora abre os olhos e olha para toda a sua tela. Todas as pessoas que estão na sua tela, incluindo você. E aí a gente se reconhece, né, nessa situação que nós estamos, assim, de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade ao sofrimento, porque a gente tem esse eu separado, a gente se sente separado dos outros e ameaçado e frágil. Essa condição humana. A gente se reconhece nessa vulnerabilidade ao sofrimento. Mas só porque nós nos vemos como seres humanos. Então, que a gente possa transcender isso. Que a gente possa atingir a iluminação. Que a gente possa descobrir, lembrar, entender que nós somos Budas. Né? É o que os lamas estão tentando nos falar faz tempo. Então, que a gente possa entender isso rápido, né? Rapidamente. A gente possa acordar desse pesadelo chamado Sansara, né? Que todos possam despertar desse pesadelo. Essa é uma prática de metabhavana turbinada. Então, quando a gente faz aquela listinha, né, de nomes, né, como o Lama Santa ensina, a gente precisava pegar aqueles nomes, trazer para nossa frente. Falar, oh, criatura, também passei por tudo que você passa, eu sei como que dói tudo isso. Que a gente se livre disso, que a gente possa se livrar disso, né? Não pode ser uma coisa mental, sabe? Precisa sair do nosso coração, precisa ser pessoal. Precisa ser... Eu aqui falei do meu jeito, né? Com vocês. Do jeito que eu faria. Eu olhava para cada um e falava, você, criatura de Deus, né? Do jeito que eu falaria. Mas a gente precisaria tornar isso pessoal mesmo, sabe? Ou talvez a gente, daí em algum momento também a gente não precise mais nem das palavras. A gente pode simplesmente deixar o coração, né? Deixar o calor do coração só e tocando as pessoas, né? Abraçando as pessoas, assim. Mas essa é a prática de metabhavana, né? Então, quando a gente der de cara com o sofrimento,
o que a gente poderia tentar fazer é de trocar atitude mesmo, sabe? Praticar isso toda hora que a gente olhar e der de cara com essas desgraceiras que acontecem. Tipo, que vocês, nessa desgraça toda que estiver acontecendo, se atinge iluminação. Porque a gente pode imaginar, mas vamos combinar, tem situações que são muito terríveis. Não tem como uma pessoa passar bem lá, né? Certeza, com certeza, né? Mas aí a gente se lembra que grandes mestres maravilhosos tiveram experiências muito diferentes, em situações muito horríveis, de campo de concentração, por exemplo, né? O Lama Laosse conta a história, agora não vou lembrar se era o Geshe Rapten ou o Gyatro Rinpoche, que fugindo do Tibete, no meio eu acho que era o Gyatro Rinpoche, no meio da fuga, eles, uma hora, o Gyatro Rinpoche com alguns alunos mais próximos, eles estavam numa emboscada, eles estavam num lugar que não ia dar para fugir, não ia ter jeito, assim. Os chineses estavam por tudo que era lado, eles falaram, bom, agora a gente vai morrer. Então, o Gyatro Rinpoche chamou todo mundo numa cabana lá e falou para eles, olha, agora nós vamos morrer, porque a gente está cercado, os chineses estão armados até de qualquer jeito, então acabou, fim da linha, não vamos chegar na Índia, nós vamos morrer aqui. Então agora nós vamos praticar compaixão por esses chineses que vão nos matar. Para que a gente crie ai, me dá vontade de chorar, que a gente crie uma conexão com eles que beneficie eles, que eles vão nos matar, eles vão imediatamente, quando eles morrerem, eles vão para os infernos. Mas pela conexão que a gente estabelece com eles agora, que a gente possa resgatar esses seres dos infernos. Pessoal, vamos combinar, né? Isso não é... Então, ao mesmo tempo, quando a gente ouve essas histórias, a gente fala, putz, é possível, né? Nas piores das situações, trazer o Dharma, né? O Lama Laosse esses dias falou, o Sansara, não tem nada insuportável no Sansara. O que é insuportável é a vida sem a vida sem o Dharma. Isso que é insuportável. No Sansara, não tem nada que é insuportável. Por essas histórias, esses mestres, a gente vê isso, né? Então, o que tem de mais realista mesmo, na verdade, é a gente aspirar que os seres atinjam a iluminação. Porque realmente, nas situações, em circunstâncias e com mentes e corpos de seres humanos, tem hora que a gente vai falar, meu, não dá, essa pessoa não tem como é que ela vai lidar com isso, né? Mas existe essa possibilidade da iluminação, né? Ainda que não seja nessa vida, ainda que não seja agora, né? Certo, amores? O que vocês acham? Todo mundo bem aí? Tá bom. Vocês não querem nem conversar, né? Você podia terminar a história, né? Hã? Ah, eles não morreram, né? Tanto que a gente sabe dessa história. Então, a história é uma biografia, na verdade. Essa história, acho que eu estava lembrando, faz parte de uma biografia que vai ser publicada, do Gyatro Rinpoche, que é o mestre do Lama Laosse, né? E ele estava contando isso. Eles não morreram, obviamente, né? Atravessaram. De alguma maneira, as tropas chinesas mudaram de direção, assim, não se encontraram com eles. E eles chegaram na Índia e sobreviveram, né? E aí, mas eles foram alvejados, assim, sabe? O Gyatro Rinpoche conta que tinha... Aí é complicado até de dizer, mas ele conta que na jaqueta dele tinha balas, assim, paradas na jaqueta, assim, como se tivesse sido um colete à prova de bala, assim, sabe? Quando eles tiraram a roupa, assim, muitos dos praticantes ali tinham balas presas nas roupas, assim. Uma coisa meio surreal assim, que aconteceu com essa galera lá. Mas tem muitas histórias assim. Acho que o Shagdu também tem uma história dessas. E o mestre do Gyatro Rinpoche,
ele decidiu ficar no Tibete. E uma hora ele chamou o Gyatso Rinpoche e falou, olha, agora vocês vão embora daqui, porque o bicho vai pegar aqui. Obviamente não foi do jeito que ele falou, viu, Renata? Não foi assim que ele falou, não foi que o bicho vai pegar. Mas, né, ele chamou e falou, olha, ninguém vai sobreviver aqui, então vocês vão embora. Aí o Gyatso Rinpoche falou, o senhor vem com a gente, né? Aí ele falou, não, eu vou ficar aqui, porque vai ser melhor eu ficar aqui, criar esse vínculo com esses soldados chineses que vão barbarizar aqui para eu poder depois laçar e resgatar. Então, sei lá, né? São mentes realmente diferentes. Mas que bom que ele sobreviveu para contar essa história para gente, né? Eu não vejo a hora dessa biografia sair também, porque tem coisas muito lindas. Então, é importante, sabe, a gente saber ouvir essas histórias de pessoas que a gente confia, né? Eu confio no Lama Wallace, que por sua vez confia no Gyatso Rinpoche, que por sua vez não deve estar mentindo, né? Quer dizer, devem ser histórias verdadeiras, assim. E é bom a gente ter uma medida diferente, né? Do que é possível, né? De como que uma mente pode se comportar nesse mesmo planeta que a gente, assim, nas situações mais desesperadoras, né? Porque se é possível para ele, é possível para a gente também, por que não? Né? Eu fiquei me lembrando do Lama Santen, né, que ele sugere que a gente leia a biografia dos mestres antes de dormir, assim, que é justamente também uma coisa inspiradora, né, e ajuda essa mente que vai dormir ali e vai entrar num outro estado de construções mentais, né, e que depois podem auxiliar a gente nesse momento, entre aspas, acordados. Quando a gente acha que não tem saída, né? Tem coisas que não tem saída. Claro que tem. É claro que tem. Mas é melhor que a gente aprenda a nadar antes de cair no mar, né? Então, a gente não sabe o que nos espera, né, pessoal? A gente não tem ideia do que nos espera. Então, melhor a gente se preparar, né? Certo, fofuras? Então, tá bom. Então, vamos fazer a dedicação. Putz, eu tô bem louca. Cadê a Sadana? Fechei? Ah, não. Peraí, deixa eu abrir a Sadana aqui. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz, da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trikshon Deutsen possa florescer e permear os três reinos.
Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken Lo Cho Sun Ring Lu Che Zang Lin Sa Sun Cha Pa Tel Dro Ju Cho Sun Não Anda Midral do Sun Gele Show. Muito bom, queridos. Muito obrigada, gente. Mil beijos. Beijo pra todos. Até semana que vem. Até, querida. Obrigada, Gê. Beijos. Tchau, pessoal. Boa semana. Valeu, Sanga. Boa semana. Semana. É.